Romanos capítulo 7, versículo 14 em diante. Veja que logo no começo a gente já percebe a clareza da linguagem. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Lembra lá o que Jesus disse, quando falaram bom mestre, ele disse, bom só existe um que é Deus. Pois bem, Paulo aqui está reconhecendo que o que é bom não vive nele, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ou seja, a pessoa tem a noção, pelo menos uma certa noção do que é certo e do que é errado, mas na hora de fazer, né, a gente sai de um culto aqui, ouviu a palavra, entendeu, faz sentido, é o que eu quero, mas ao longo da semana, ou já na mesma noite, a gente não consegue. Parece que nos falta capacidade de obedecer ou de querer fazer o que é certo. Ela me torna prisioneiro. Então, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz. Veja que frase interessante de Paulo, quando ele percebe que o pecado é mais do que aquilo que eu faço. Quando ele percebe que o pecado está entranhado, que o pecado faz parte dele, que mesmo que ele deseje fazer o certo, há uma guerra que ele vivencia que o impede disso. Como sou infeliz. Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? E aqui uma ressalva importante, antes que alguém se antecipe a pensar assim. O problema não é do corpo, o problema também é do corpo. Quando Paulo usa essa linguagem aqui, ele não está dizendo que é o corpo o vilão, é o culpado de tudo e de todo impulso ruim. Também é o corpo, mas aqui ele usa a palavra corpo. Adiante. Que Deus seja louvado. Foi como o culto de hoje foi aberto, Efésios capítulo 2. Pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha um texto que faz muito sentido para o que eu tratei antes a respeito de política. Porque Ele fará isso por meio do Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento eu sirvo a lei de Deus, eu sei o que é correto, eu sei o que eu devo fazer. Mas na prática, sirvo a lei do pecado. Meus irmãos, quando a gente lê esse texto, a gente se encontra, a gente se lê, a gente
não acha que Paulo está falando loucura. A gente só não sabe por que a gente age assim como Paulo age. Mas a gente se dá conta, cara, é isso aí mesmo. É difícil. Eu não consigo me controlar. Eu sei que eu não posso mirar com a minha esposa. Eu sei que eu tenho que deixar a pornografia. Eu sei que o álcool vai destruir minha vida. Eu sei que se o dinheiro for o meu dono, eu não vou ter felicidade, eu vou ter escravidão. Eu sei e eu sei. Mas esse eu sei, ele sucumbe. O ensino do Novo Testamento sobre o pecado é de que o pecado é uma coisa abrangente e profunda. E mais, diz que todos nós somos pecadores. A passagem mais conhecida e que eu vou postar agora na Nova Almeida e atualizada é Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, eu queria que você me acompanhasse nessa leitura. Romanos capítulo 3, versículo 9, nós vamos ler a partir desse verso. Ali Paulo elabora um argumento. Ele começa dizendo que judeus e gregos estão todos debaixo do pecado. Escute bem. Nós, igreja brasileira, somos salvos pela fé em Cristo. Mas a gente vivencia o dilema do pecado, assim como também quem não é cristão luta com isso. Quem sabe a gente pelo menos teve a lucidez de entender o que é o pecado e conta com o auxílio do Espírito Santo. Mas o pecado continua batalhando dentro de cada um de nós, nós sabemos disso. E esse realismo é importantíssimo, é o que Paulo diz, sou infeliz. Porque sem esse realismo, sem essa consciência, você não dá valor à cruz, não entende o que é ser cristão, não entende o Evangelho, e imagina, quem sabe, que a igreja é um grupo mais elaborado, moralmente mais capacitado, e aí você se infla tanto, se ensoberbece tanto, e um dia tropeça feio, por quê? Porque na verdade, lá dentro, o pecado está. E a gente menosprezou o poder dele. Paulo não está fazendo isso, Paulo está sendo consciente que infelicidade ter que lidar com esse problema. Mas ele não termina a mensagem dele aqui, ele olha para a cruz e diz, graças a Deus por Cristo Jesus. Veja, judeus e gregos, e é claro que aqui não estamos falando de nacionalidade, o sentido aqui é a abrangência, judeus e gentios, judeus e não judeus, toda a raça humana. Veja o versículo 10. Não há justo nem um sequer. Na nova tradução da linguagem de hoje diz, não há uma pessoa que faça o que é certo, porque justo é um conceito polissêmico. Justo, né? As pessoas entendem com a palavra justo coisas diferentes. Na nova tradução diz, não há quem faça o que é certo. Nenhum sequer, não há quem entenda, o pecado afeta entendimento. Quando alguém que não é cristão, alguém que não teve ainda um novo nascimento, não foi iluminado, diz assim, eu sei o que é bom para mim, ele está falando dentro dos limites do seu entendimento, obscurecido pelo pecado. Pois não há quem entenda, não há juízo, não há quem busque a Deus. É como o salmista no Salmo 14 diz, o soberbo na sua soberba não investiga, não há temor diante dos seus olhos, ele diz, Deus não existe. O pecado afeta entendimento, o pecado cria cegueira. O texto continua, todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. É evidente que tem pessoas hoje não cristãs que fazem o bem. O sentido aqui de Paulo é um pouco mais profundo, de que a verdadeira bondade vem lá de cima. Mas a gente sabe como o ser humano é capaz da maldade.
em condições adversas, quando falta comida, numa crise, quando falta energia, quando a gente está doente, começa o mau humor, começa a reclamação. Versículo 20. Paulo diz assim: ninguém será justificado pelas obras da lei. Quer dizer, na Nova Tradução diz, ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ainda hoje em nosso país, a igreja brasileira não entendeu, uma boa parte dela não entendeu esse preceito aqui. A gente tenta fazer se parecer justo diante de Deus e ser aceito por aquilo que de bom a gente acha que faz. Só que Deus vê não só o que fazemos, mas por que fazemos. Deus vê nossos motivos, Deus vê o nosso coração. Por isso o texto diz, ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Eu cansei de participar de Santa Ceia, cujo critério para participação era esse: tua semana foi boa? Não está em pecado? Orou nessa semana, jejuou? Vem então, participa da ceia. Se você transgrediu nessa semana, você não pode participar na ceia. Na verdade, a ideia é ao contrário. A Santa Ceia é para pecadores. Se não fôssemos pecadores, não precisávamos de Jesus, do seu sangue e da sua obra redentora. E o problema dessa leitura passada era de que ela fortalecia a hipocrisia. Então as pessoas ficavam se cuidando umas às outras e se achando melhores umas do que as outras. E ninguém fazia juízo autocrítico, ninguém olhava para si e para os seus pecados, mas começava a se imaginar digno, que tinha um lugar especial para ele na ceia, e que ele tinha conquistado o lugar dele na ceia, e que ele era merecedor de participar daquele ato, porque afinal a semana dele moralmente foi boa. Escute por favor, ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Se você é um guardador da lei, a primeira coisa que você vai se dar conta é que você não consegue cumpri-la fielmente. Se você for honesto, verdadeiro e humilde para reconhecer esse primeiro efeito da lei, você saberá, eu não consigo. Mas se você for fariseu, cuja outra palavra que explicita melhor essa pessoa é hipocrisia, você falsamente vai ocultar esse vulcão que está dentro de você e você vai fazer de conta, não, eu consigo. Não, está tudo bem. E é por isso que esse é um dos primeiros motivos ou funções da pregação da palavra de Deus, da lei santa de Deus. Quando ela é pregada, ela encontra um coração pecaminoso, mas não é para destruí-lo, é para fazer diagnóstico, para que esse coração desvelado, aberto, exposto, pergunte, e agora, o que faremos? Lembra lá Atos capítulo 3, Atos capítulo 2? Quando Pedro prega aquele grande sermão, o coração daqueles irmãos, aquelas pessoas, aqueles judeus, disse, e agora o que faremos? Pedro diz, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, por isso que a gente não pode parar de pregar, não pode parar de anunciar a palavra de Deus, não pode, em nome de uma vida mais tolerante, ou mais cômoda, ou menos desconfortável no sentido emocional, a gente não pode se calar, porque é pela pregação da palavra que Deus ilumina a maldade. Claro que a maldade iluminada não é a última palavra, o Evangelho é a última palavra, mas o Evangelho não é Evangelho se o pecado não for revelado. Ou seja, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras.
E por fim, versículo 23 desse capítulo. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou, NTLH, estão afastados da presença gloriosa de Deus. Paulo, quando pregou no Areópago, em Atos 17:30, disse assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena, atenção, que todos os homens, em todos os lugares se arrependam. Todas as pessoas, em todos os lugares se arrependam. Jesus disse para Nicodemos que se ele não nascesse da água do Espírito, ele não poderia entrar no reino de Deus. Pessoas boas, os justos, os heróis na Escritura, também são apresentados nas Escrituras como pecadores. Noé, Abraão, Moisés, Davi. O próprio Pedro, que hoje é tido como, em algumas confissões, a pedra fundamental. O próprio Pedro foi repreendido por Jesus e talvez foi o que mais duramente foi repreendido quando Jesus disse: arreda Satanás, ou para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço. Porque tu não pensa nas coisas de Deus, tu pensa nas coisas que são dos homens. O tema aqui não é de humanidade e divindade, o tema é pecado mesmo. Pedro estava sendo um obstáculo, aliando-se com Satanás, por isso que é encarado desta forma, indo contra o caminho proposto de Deus para a salvação do mundo. O que Pedro propunha? Não morre, Senhor. Não, isso não precisa, tem outro caminho. Ah, me lembrei de domingo agora. Tem outra salvação, tem outra forma, tem outro jeito mais fácil. Não, Senhor, não diga isso do Senhor, pois Jesus diz: arreda Satanás, esse é o meu caminho. Esse é o meu caminho. Ambição egoísta e orgulho, meus irmãos, se revelaram não apenas quando Tiago e João quiseram posições de autoridade ao lado do mestre, um à direita e o outro à esquerda, mas também se revelaram nos outros discípulos, fora da discussão, que se viram preteridos. Mas e nós? Como assim? Tiago e João vão escolher os lugares próximos a Jesus, e nós? Ficaram bravos. E Jesus a recém havia dito a eles que era preciso saber servir. Jesus a recém tinha ensinado a eles que era preciso saber servir. Veja Romanos capítulo 5, versículo 12, o que Paulo escreveu também a esse respeito. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, essa é a nossa infelicidade, essa é a infelicidade do Brasil, essa é a infelicidade do mundo. Eu sei que há ideologias bastante problemáticas, mas não se esqueça, é daqui que vem tudo isso. É daqui que vem a crise no casamento, é daqui que vem a drogadição, é daqui que vem a avareza, a cobiça, o desejo pelo poder, é daqui. E esse pecado vai trazer a morte. Ela já se instala, mas ela, com o tempo, vai mostrando mais claramente que a morte está presente. Assim também a morte passou ao quê? A toda a humanidade, porque todos pecaram. Olha aqui. A igreja não é um povo negacionista, não deve ser. A igreja não é um povo anti-ciência, não deve ser. Mas a gente tem aqui no relato bíblico uma antropologia, uma leitura de ser humano, de constituição humana, que vai entrar em conflito com a leitura de outras áreas do saber e que a gente precisa saber
como se posicionar. O Rousseau, por exemplo, vai dizer que não, a pessoa nasce boa, quando criança ela é boa, mas as relações, a sociedade, o convívio é que corrompe. Paulo está aqui dizendo que não, que a gente já nasce pecador. Lembra quando eu disse semana passada que a gente é pecador não só porque comete pecado, mas a gente é pecador porque a gente comete pecado porque é pecador? O ser humano é pecador porque comete pecado, mas o ser humano também comete pecado porque é pecador. Ou seja, todos pecaram. Mas qual a profundidade do pecado, pastor? Você poderia perguntar, qual o grau de pecaminosidade de um pecador? Meus irmãos, a maior parte dos textos do Antigo Testamento fala dos pecados e não tanto da pecaminosidade. Fala das atitudes e não do motivo delas. Trata do pecado como um ato em vez de estado ou disposição. E eu estou falando aqui ainda do Antigo Testamento. A condenação dos profetas hebreus era dirigida mais aos atos pecaminosos, aos atos externos, às ações que eram condenadas. Isso não quer dizer que as intenções não eram condenadas. Atenção, um exemplo disso foram as cidades refúgio que Israel construiu. Escute isso. Cidades refúgio eram construídas para homicidas culposos, não dolosos. Explico. A pessoa que matasse intencionalmente, essa olho por olho, dente por dente. Mas a pessoa que fizesse isso de forma culposa, sem a intenção de matar, ela saía de Israel, mas ela ia para uma cidade refúgio. E sim, Deus se preocupava não só com o que era feito, mas por que era feito. Então a intenção era contemplada. Um exemplo outro desse aspecto é o pecado da cobiça. Na lei, não cobiçarás a mulher do teu próximo, seus animais. E é lidar com o desejo, meramente com o desejo, que era pecaminoso. Mas atenção. Nos textos de Jeremias e Ezequiel, o pecado é retratado como uma doença espiritual. Não é só um tipo de deslize, personalidade, característica, jeito, era uma doença. O nosso coração é mau e precisa ser mudado ou substituído. Jeremias 17:9, o texto clássico a esse respeito. Não somente praticamos o mal, mas nossa inclinação é má. O que diz o texto? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Lembra lá de Paulo no Novo Testamento? Nem mesmo compreendo o meu modo de agir. Lembra lá em Romanos capítulo 7? Olha o que ele está reverberando aqui, a fala do profeta Jeremias. Quem poderá entendê-lo? Mas põe esse texto na NTLH, por favor, Alexandre. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. E a gente ouve uma sociedade dizer que a gente deve se deixar levar pelo coração. É ou não é? Segue o rumo do teu próprio coração. Pega, né? É cultura, pastor? Pois é. Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Então é uma coisa assim, profunda. Você sabe o câncer?
Tem um tipo de câncer que você vai lá, extrai, você recorta ele, ele sai inteiro. Em outros casos, o câncer ele está numa situação em que você só pode usar quimioterapia, radioterapia. A fala de Jeremias é de que o pecado nos afetou gravemente, profundamente, estruturalmente. Depois Jeremias vai profetizar que Deus vai mudar o coração do seu povo. No capítulo 31 desse mesmo profeta, chegará o dia em que o Senhor vai estabelecer a sua lei em Israel e vai escrever a lei de Deus no coração. Jeremias 31, 33. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração. As inscreverei, serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Mas Jeremias não fica sozinho aqui. Ezequiel também no capítulo 11, versículo 19, aponta para essa necessidade de uma mudança ou substituição do coração. Ezequiel 11, 19. Eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei coração de carne. Ah, meus irmãos, seria muito simples se a igreja fosse um povo que resolvesse se reformar moralmente, intelectualmente e que tivesse então afinidade moral para se reunir e se aperfeiçoar a partir de si mesmo. Não, nós somos um povo que foi transformado, um povo que recebeu um novo coração, um povo que foi iluminado, um povo que sofreu o diagnóstico, estão mortos em delitos e pecados, são pecadores, não tem como se salvar. O coração está demasiadamente doente para antibiótico, para qualquer remédio que será de efeito paliativo. Veja, Eclesiastes capítulo 7, ainda no Antigo Testamento, o pregador reflete sobre a insensatez humana. Ele fala sobre o que o ser humano, o pecador, é capaz de fazer, e fala da mulher cujo coração é uma armadilha, versículo 26. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração é rede de armadilha e cujas mãos são correntes. A sedução, é claro que o texto aqui coloca na figura da mulher, mas a sedução é algo que extrapola a função feminina. Nessa caminhada pastoral eu conheci muito cara que se dizia crente, que aproveitava a ingenuidade das irmãs cristãs. Infelizmente agia desta forma. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Mas veja o versículo 29, como é que o pregador ele conclui esse tema do pecado. O que descobri é que tão somente isto, Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. É muito comum a gente ouvir esse tipo de coisa, mas como é que o mal pode existir se Deus é bom? Como é que eu estou nessa se Deus é justo? A pessoa que comete atos perversos tem um coração que maquina o mal. A figura do coração que trama a maldade já está lá no relato do dilúvio. Deus viu que a humanidade era pecaminosa. Em Gênesis 6:5, assim se expressa o autor. A maldade havia se multiplicado na terra e todo desígnio do coração dessas pessoas era continuamente mal. Em Isaías 55,
Versículo 7, o ímpio deve deixar o seu caminho e o mal, os seus pensamentos. O pecado nos faz ter certos pensamentos que nos conduzem a certas ações. E Isaías conclui: volte-se para o Senhor, porque é rico em perdoar. Aqui já começamos a ver um vislumbre de solução. E por fim, pelo menos por hoje à noite, irmãos, nós chegamos ao Salmo 51, e aqui eu vou fazer alguns breves comentários. E vou pedir que façamos a projeção desse texto na nova tradução da linguagem de hoje, desde o versículo 1, e se acredita que esse salmo foi composto por Davi em sucessão ao seu ato de adultério com Batseba. Um homem segundo o coração de Deus, rei de Israel, a quem foi prometido ser o pai do futuro Messias. Olha como ele ora a Deus, e tente aqui não pensar que o pecado dele foi mais feio, porque a origem dele é a mesma de cada um de nós, mas tente pensar no que aconteceu com Davi quando ele se deu conta do que tinha feito. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Lembra lá do publicano e do fariseu? O publicano batendo no peito, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto tenho, e não sou como esse publicano ali. E o publicano do outro lado, batendo no peito, ser propício a mim, pecador. Ou outra tradução, faz expiação, ser misericordioso comigo. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Continua. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Sabe quando a pessoa chega naquele fundo do poço em que ela se vê completamente pecadora e dá um certo desânimo, mas ela olha para a cruz e o amor de Deus? Porque eu já vi pessoas fazendo a leitura desse texto com um viés psicológico, dando a entender assim que Davi, ele mergulhou na depressão. Bom, o que você entende por depressão é uma outra história, mas essa viagem profunda ao fundo do poço, você notava que era agarrada na graça. Ele está vendo esperança e perdão, mas ele quer ser limpo. Pois eu conheço bem os meus erros. Ele mandou matar o marido da mulher com quem ele traiu. E o meu pecado está sempre diante de mim. Davi nunca imaginou que o seu pecado seria registrado. E a pessoa menos crente desse mundo talvez conheça essa história. Contra ti eu pequei. Uma outra compreensão muito evidente de que toda a origem de pecado é contra Deus. Somente contra ti. E fiz o que detestas, tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. A política teológica em outros ambientes hoje pode ser um pouquinho diferente dessa. Ele não é tão ruim assim. Ele não é tão mau assim, não. Dá uma pintura naquela carroceria ali, que vai ficar tudo legal. Não, não. Davi sabia que era estrutural o problema. Adiante. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. De uma certa maneira, Davi está reconhecendo que ele é pecador antes de nascer. Antes de nascer, ao ser concebido.
Eu sei que é dolorida essa fala para o que hoje se entende como pessoa humana, dependendo da área do saber. Aliás, querem cada vez mais precocemente interromper a vida daquilo que não se entende ter personalidade ou ser pessoa. Tá rápido, hein, Alexandre? O que tu queres é um coração sincero. É uma fala fortíssima de Davi aqui. E é por isso que quando nós vamos participar da ceia, vamos comer do corpo e sangue de Jesus, esse sempre é o meu pensamento. Como é que a gente vem? A gente vem fazendo média com Jesus? Ou a gente vem com a sinceridade que nos é necessária para reconhecer: eu sou um pecador, por isso que eu vou comer esse pão, por isso que eu vou beber esse cálice, porque eu preciso de redenção. Enche o meu coração com a tua sabedoria, versículo 7, adiante. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Nem vou entrar aqui em outros temas, de teologia racial. Chega já, O Brasil faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e felicidade. E ainda que tenhas me esmagado, porque é comum a gente pensar assim, pequei, o diabo me esmagou. Pequei, dei lugar ao diabo. Claro que a Bíblia diz para não dar lugar ao diabo. Mas, meu amigo, tema mais a Deus do que ao diabo. Aliás, Jesus enfrentou esse dilema, Não tema aquilo que pode acabar com o teu corpo. Tema aquele que pode fazer perecer a tua alma. É o que ele disse. Pois bem, ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Eu acho que é um belo de um texto quando a gente começa a deixar de lidar com o nosso problema e começa a culpar tudo ao nosso redor. Davi sabe que o que ele fez está sofrendo agora um amassamento. A mão de Deus está pesando, mas aquilo não é a última palavra. Aquilo ali é para ver redenção mesmo. Há um juízo que se estabelece. Tanto que ele tem esperança, e eu serei feliz de novo. Versículo 9. Não olhes para os meus pecados, e apaga todas as minhas maldades. Versículo 10, concluindo: ó Deus, cria em mim o quê? Um coração puro. E dá-me uma vontade nova e firme. Olha lá o que nós estávamos falando há pouco. Paulo mesmo disse: eu quero fazer o que é certo. Minha lei diz o que é certo, mas na hora de fazer eu não consigo. Dá-me uma vontade nova e firme. Então sim, há esperança moral pelo Evangelho para uma transformação de vida. Nós entendemos que é dolorido o pecado, entendemos que há redenção em Cristo, mas há um novo coração que Deus nos dá, nos habilita a não cedermos à tentação, a amarmos as pessoas, a desejarmos o que é bom, a fugirmos da mentira. Uma vontade nova e firme, versículo 11. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. O nosso país precisa de uma visitação do Espírito Santo. Não é de quem toca chofar. O nosso país precisa de uma visitação, de um derramar do Espírito, a começar pela igreja, inclusive.
e sobre a nação toda. Que converta as pessoas, que abra os seus olhos, que transforme as suas vontades. Eu sei que a gente tem um desejo enorme de ver gente salva ao nosso derredor, e é legítimo o desejo. Mas as nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Por isso, não tires de mim o teu Santo Espírito. E por fim, o último verso, 12. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. Xande. E conserva em mim, olha só agora, né? O desejo de ser obediente. Baixa a tua cabeça nesta noite.